Hoje a gente vai fundo numa teoria bem fascinante, tirada da série de documentários True Legends. Ela fala sobre um capítulo escondido da nossa história, um mundo que, segundo a fonte, foi completamente apagado dos registros. A pergunta que todo mundo se faz é essa. Espalhados pelo mundo, existem lugares megalíticos que simplesmente não batem com a história que a gente aprende. Afinal, quem construiu tudo aquilo? E o mais importante, como? Ok, vamos mergulhar nisso. A teoria toda começa com as evidências físicas, com aquilo que a gente pode ver e tocar, e que forma um quebra-cabeça gigantesco. O principal exemplo que eles usam é um lugar na Bolívia chamado Pumapunco. Pensa só no cenário. A quase 4.000 metros de altura, lá no altiplano boliviano, um lugar super alto, frio, remoto, e no meio do nada você encontra ruínas de uma complexidade de engenharia que é de cair o queixo. Só a localização já é um mistério por si só. E aí a gente entra nos detalhes e a coisa fica ainda mais maluca. Estamos falando de blocos de pedra de mais de 100 toneladas. E não é qualquer pedra, é andesito, uma rocha vulcânica super dura. As pedreiras ficam a mais de 100 quilômetros de distância. E o acabamento? Ângulos retos perfeitos, peças que se encaixam como um quebra-cabeça 3D, feitas para resistir a terremotos e tudo isso alinhado com as estrelas. A pergunta que não quer calar é: como? Como fizeram isso com a tecnologia que a gente imagina que os povos daquela época tinham? Para dar um nome para esse tipo de construção, a fonte usa o termo tecnologia ciclópica. O nome vem lá da mitologia grega, dos ciclopes, aqueles gigantes de um olho só. A ideia por trás do nome é justamente essa. As construções parecem tão impossíveis para mãos humanas que só poderiam ser obra de seres sobre-humanos. Então, se não foram humanos com ferramentas primitivas, quem foram os construtores? É exatamente aqui que a teoria que a fonte apresenta fica, extraordinária. Ela dá uma explicação que vai muito além da história convencional. A base para essa teoria vem do livro de Gênesis. A passagem fala que filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e que naquele tempo havia gigantes na terra. A interpretação que eles propõem é que esses gigantes foram resultado dessa união proibida entre anjos caídos e a humanidade. Então, o ponto central é esse contraste. De um lado, a gente tem a visão da arqueologia tradicional, civilizações antigas que com muito tempo e muito trabalho braçal conseguiram feitos incríveis. Do outro lado, a teoria da fonte. Uma civilização antes do dilúvio, onde anjos caídos e seus filhos gigantes, os Nefilim, usaram um conhecimento proibido para construir essas maravilhas. E qual era a motivação por trás disso tudo? Segundo a fonte, foi uma rebelião, uma tentativa de tomar o poder. Esses seres queriam criar seus próprios reinos aqui na Terra. E para isso, ensinaram tecnologias e conhecimentos proibidos, o que acabou levando a uma corrupção genética generalizada. Isso leva a gente a duas perguntas bem óbvias. Primeiro, o que aconteceu com essa civilização tão avançada? E segundo, por que a gente não ouve falar sobre isso na escola? A teoria argumenta que a resposta está em um evento catastrófico, seguido por um acobertamento nos dias de hoje. Voltando lá para Pumapunco, a fonte aponta o que considera ser a prova de um grande dilúvio. As ruínas estão enterradas debaixo de uma camada de 3 metros de sedimentos e, misturado com esses sedimentos, encontraram fósseis de conchas do mar. Encontrar vestígios do oceano a uma altitude dessas é, para essa teoria, um sinal claro de uma inundação global. Certo, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Se existiram gigantes, cadê os ossos? Por que não tem nenhum esqueleto de gigante em exposição em algum museu? E é aqui que a teoria entra em território de conspiração. A teoria alega que existe um acobertamento sistemático por algumas razões bem fortes. Primeiro, a existência de gigantes iria contra o paradigma da evolução de Darwin. Segundo, validaria uma leitura literal de textos bíblicos. Terceiro, a ideia de que quem controla a história do passado controla o futuro. E por último, um motivo bem pragmático, o interesse em encontrar e usar essa tecnologia antiga para fins militares. É aqui que a teoria dá um salto do passado distante direto para o nosso presente. A premissa central é que a gente está destinado a reviver os mesmos temas, as mesmas condições daquele mundo pré-diluviano. Essa citação bíblica é a peça-chave do argumento. A fonte usa essa frase para dizer que os dias de Noé não são só uma história antiga, mas sim um mapa, um modelo para a gente entender o tempo em que estamos vivendo agora. Olha só a conexão que a fonte faz. O problema central nos dias de Noé, segundo a teoria, foi a corrupção do código genético. E na era moderna, a teoria aponta diretamente para o avanço do transhumanismo, da engenharia genética e até de programas de super soldados como um espelho daquela época.
A conclusão da fonte sobre a nossa época é bem direta. Não é algo que vai acontecer. Segundo eles, a gente já está vivendo a transição para o que eles chamam de a era híbrida. Tá, mas o que exatamente significa essa era híbrida? Para explicar isso, a teoria mergulha em textos proféticos para desenhar um cenário do que estaria por vir. Um número se destaca nessa profecia: 10. Ele se refere aos 10 reis do livro de Daniel, um grupo de líderes que, segundo a profecia, vai surgir para governar o mundo no fim dos tempos. A teoria propõe algo bem radical, que esses governantes não serão humanos comuns. A frase de Daniel, de que eles se misturarão com a semente dos homens, é interpretada literalmente como uma prova da natureza híbrida deles, um eco daqueles reis semideuses do mundo antigo. E essa lógica não para por aí. A teoria estende essa mesma natureza não humana para a figura central da profecia, o Anticristo. Ele seria fortalecido por um poder que a Bíblia descreve como um Deus estranho, que alguns hoje interpretam como um Deus alienígena. Tudo isso iria culminar no que a fonte chama de a Grande Decepção, um evento final em 3 atos. Primeiro, um acontecimento global, algo que seria apresentado como um contato alienígena, que mudaria tudo o que a gente conhece. Depois, a chegada de seres que se diriam nossos criadores, nossos benfeitores. Mas, na visão da teoria, eles seriam, na verdade, os anjos caídos retornando para um engano final. E assim, essa análise toda nos deixa com essa pergunta final que é bem provocadora. Se uma história secreta sobre tecnologia, poder e corrupção está mesmo prestes a se repetir em escala global, o que isso realmente significa para o nosso futuro?